né? Fazer que é o problema. Bom, na sequência, nós vimos aí que o governo Lula não assinou uma declaração golpista, intervencionista, que foi feita pela Bachelet, secretária de Direitos Humanos da ONU. Quando vocês ouvirem a expressão secretário, ministro de Direitos Humanos, pode ter certeza que ali tem o crime. Onde tudo parece muito bom é que é mais criminoso. Né? O crime se oculta como? Com a bondade. Você vê a quantidade de pedófilos que eles descobriram na Igreja Católica nos Estados Unidos. Você quer o melhor disfarce para o pedófilo? Padre. Com direitos humanos é a mesma coisa. Então você fala, secretária de Direitos Humanos. Você pensa que é uma pessoa humana, uma pessoa que defende direitos ou coisa parecida. Na verdade, você tem ali uma pessoa extremamente feroz a serviço dos interesses do imperialismo contra os seres humanos em geral. Bom, ela articulou aí, a mando dos Estados Unidos e do imperialismo, uma moção para declarar que o Daniel Ortega é praticamente a reencarnação de Adolf Hitler, que é a preparação de uma intervenção, ou externa, ou de um golpe, uma infiltração em um golpe, na Nicarágua. Aí o Brasil olhou e falou, não assinamos. Quer dizer, isso aí também não tem importância. Mas a realidade, ela acaba se impondo, né? Aí o Brasil foi no Conselho de Segurança da ONU e colocou-se a proposta russa de investigação do atentado contra o Nord Stream, que é como é que... fugiu a palavra, um gasoduto. Um gasoduto que leva petróleo, que leva gás da Rússia para a Europa. Logicamente que foram os norte-americanos que fizeram atentado. Todo mundo já sabe disso. Aí o Brasil, a Rússia e a China votaram a favor da investigação e os outros se abstiveram. Quer dizer, não está se confirmando, né, o caráter pró-imperialista do governo do PT. Mas, como a situação internacional é muito movimentada, na cúpula democrática do G20, colocou-se uma moção contra a Rússia. Aí o Brasil também não assinou. Eu não me lembro, mas acho que foi o único. E agora, mais recentemente, também no âmbito do Conselho de Segurança da ONU, houve uma reunião de uma comissão chamada, acho que é OPAC, Organização para a Proibição de Armas Químicas, onde os russos chamaram especialistas e denunciaram que, num atentado que aconteceu, isso aí muita gente não vai lembrar, mas é muito importante. Na Síria, durante a guerra da Síria, houve um atentado com armas químicas. Morreram mais de 40 pessoas. Isso daí foi usado para intensificar a pressão sobre o governo sírio. A esquerda brasileira, então, delirou com isso daí, né? PSTU e tal. Na época, os russos e outros setores independentes já haviam dito que isso daí era uma operação de bandeira falsa, que havia sido um grupo de operações da Arábia Saudita que havia feito isso para incriminar o governo sírio. A OPAC fez uma investigação e disse que quem era responsável era o governo sírio. Naquela época, várias pessoas falaram, não. O representante brasileiro, ainda era o governo da Dilma Rousseff, o representante brasileiro protestou e foi colocado de lado. E agora a questão voltou lá na OPAC, com a acusação de que os Estados Unidos manipularam a situação para incriminar a Síria. E aí, né, o jornal
um jornal que é muito bom de denúncia e tudo mais, que é o Grey Zone, fez uma reportagem, colocou inclusive os vídeos, colocou o representante brasileiro falando que o Brasil acha que isso aí foi uma armação dos norte-americanos contra a Síria. E ele mesmo fala que a reportagem dele era a seguinte, vale até a pena ver isso daí, né? Ele fala o seguinte, que a grande novidade nessa discussão foi a posição do Brasil. Ele fala, Brasil, maior país da América do Sul, um dos maiores países do mundo e tal, papapá, votou contra. E ele fala que na hora que os ingleses falaram não sei o que, o representante brasileiro contestou ele e tudo mais, e ficou aquele clima pesado, né? Falou que os norte-americanos e os ingleses cochicharam e tal, ficaram insatisfeitos com a colocação brasileira. É a coisa mais agressiva que o governo Lula fez até agora no terreno internacional. Porque agora ele está... No caso do Nord Stream, é uma denúncia contra os Estados Unidos também. Mas aqui é uma investigação no âmbito da ONU. Se provar que os norte-americanos, que todo mundo sabe que é assim, fizeram essa armação, é extremamente negativo. Há uma ofensiva dos chineses e dos russos denunciando os norte-americanos em todos os lugares. Os chineses publicaram recentemente um relatório de direitos humanos incriminando os Estados Unidos. Então o Brasil vai lá, né, e nessa questão da Síria, fala, foi armação. O vídeo, pode entrar no Grey Zone, o vídeo está aí, tem o chanceler brasileiro lá falando. Então, quer dizer, a história de que o Brasil, né, está subserviente aos interesses norte-americanos, não é que ela é falsa, ela é o direto oposto da realidade. Porque todo dia aparece uma coisa nova contra os Estados Unidos, feita pelo Brasil. Todo santo dia. É importante porque é preciso desarmar essa versão, que é uma versão, de alguns é pura falta de noção política, e de outros já é uma preparação golpista, né? A melhor maneira de você dificultar a vida do governo Lula, além do que já está sendo feito, é você mostrar que ele é direitista. Porque assim o governo fica isolado daqueles que poderiam defendê-lo contra um golpe de Estado. Então nós temos que deixar isso aí absolutamente claro. 2 comentários pequenininhos aqui para encerrar, né? E são comentários que mostram essa tese de que é preciso desconfiar muito da bondade, né? Principalmente de determinadas pessoas. O STF votou que não deve haver prisão separada para as pessoas que têm diploma universitário. É uma lei esquisita, né? Que existe no Brasil há muitos anos já. E o que me chamou a atenção, né? Além da votação, o que me chamou a atenção é a argumentação que foi apresentada. Um dos juízes, um dos ministros, fala o seguinte: se você, numa prisão, normalmente, você tem as celas superlotadas. Em média, as prisões brasileiras têm 4 vezes a capacidade de lotação. Quer dizer, tem 4 vezes mais gente do que cabe dentro daquele lugar lá. Então, se você tem uma prisão separada, é um privilégio. Agora, minha gente, como é possível que o juiz não tome nenhuma decisão sobre a superlotação das prisões? Isso daí, né, é uma violação direta dos direitos dos presos. É uma violação de direitos humanos. O Brasil, né, que a imprensa toda falou que tem que prender o Putin, porque as cortes internacionais, etc. e tal. Tinha que botar as autoridades brasileiras na cadeia, porque o que eles estão fazendo aí
É uma afronta aos direitos humanos. E esse juiz, que é um idiota, ele fala o seguinte: as prisões são superlotadas, por mim, tudo bem. O que eu não quero é que alguém escape desse inferno. Vamos colocar o cara lá para aumentar, inclusive, a lotação das prisões. E aí, no geral, eles encobrem essa coisa criminosa com declarações assim: não pode ser, tem que haver isonomia, tem que haver igualdade, etc. E tal. O que é verdade, não deveria haver privilégio para ninguém. Né? Se a pessoa foi presa, normal. Agora, eles não estão acabando com o negócio porque eles são favoráveis à igualdade. É só uma cobertura. Eles querem aumentar a repressão. É simplesmente isso. O que vai acontecer? Imagina a Operação Lava Jato. Você põe o cidadão lá e o juiz fala: vou te colocar na cadeia. Está vendo os caras do PCC, 3 estupradores, 5 assassinos profissionais, vou te colocar lá no meio da população geral da cadeia, isso aí você vai ver o que é bom para tosse. É para aumentar o poder da repressão. Só isso. Aí eles falam da igualdade e tal. Então, toda vez que você ouvir um juiz falar de igualdade, muito cuidado. Bom, e a pérola da semana foi dada pelo Campos Neto, do Banco Central. Campos Neto é o homem que quer matar o país inteiro de fome para garantir os lucros dos banqueiros. Né? Se tiver que arrasar a economia nacional, aumentar o desemprego, aumentar a miséria, para os banqueiros ganharem dinheiro, por ele é uma maravilha. Aí qual é a declaração dele da semana? Ele quer uma participação expressiva de mulheres e minorias no Banco Central. Será que isso aqui vai convencer, é esclarecedor para alguém de que esse negócio de mulheres, minorias, etc., é um golpe dos piores safados que existem no mundo para encobrir a safadeza total? A gente já viu o caso do governo Lula, né? Tem o pessoal que está fazendo a campanha para que tenha uma mulher negra no STF, não um branco. Não, o Lula vai indicar um branco. Parece que o Gregório do Vivier falou isso aí, né? Mas vai indicar um branco. O Gregório do Vivier não propôs uma mulher negra, propôs um negro. Se é assim, traz de volta o Joaquim Barbosa. Um dos melhores juízes que o Brasil já teve. Ele nem conhecia a lei direito. Né? Um homem totalmente a serviço do bem, ou seja, dos bens dos capitalistas. Totalmente a serviço da justiça, que é da perseguição judicial ao PT. Meus caros, se a cor da pele, o sexo e outros atributos totalmente secundários fizessem da pessoa uma pessoa que fosse desempenhar um papel positivo, o mundo não seria o que é. Na realidade, o que acontece é o seguinte: quando você coloca, em geral, as exceções são raras, uma mulher no governo é para aprontar alguma coisa muito feia que os homens não querem fazer. Você coloca um negro no judiciário, é para ele fazer o trabalho do branco. Né? É assim que funciona o negócio. Então, é importante divulgar, né, o Campos Neto, porque ele é uma pessoa preocupada com as mulheres e as minorias. Né? A política dele é totalmente a favor das mulheres e das minorias. Vamos lá?